adequadas à necessidade da população e adequadas à disponibilidade de recursos, à disponibilidade das receitas que o município possui para financiar os gastos que advêm dessa tomada de decisão. Então, imaginemos que existe uma demanda. Eu falei para os senhores antes de que quando o gestor, quando o cidadão ele se candidata, ele nasce nele a vontade de se tornar um chefe do Poder Executivo ou o chefe do Poder Legislativo, e aí ele busca na sociedade as demandas, ele então começa ali a construir um programa, uma proposta de governo, que vai ser a sua proposta durante o período eleitoral, que essa proposta vai estar representando os interesses da sociedade, os anseios e desejos da sociedade. E esses interesses, esses anseios da sociedade, eles são pontuais. Determinada comunidade quer que uma escola seja construída. Outra comunidade prefere a construção de uma ponte. Um outro distrito ou uma outra localidade do município quer que seja construída uma quadra de esporte. Então, essas demandas, essas necessidades, esses desejos da sociedade vão ser incluídas numa proposta ou num projeto de campanha, que quando esse gestor foi eleito, e ao tomar posse, ele deve procurar converter essas necessidades, esses desejos da sociedade no seu programa de governo, que nós veremos mais à frente como isso será posto conforme determina a nossa legislação. Mas para tomar essa decisão, o gestor precisa ter critérios, precisa ter base, precisa ter elementos. E esses elementos, esses critérios, essa base, vão ser dados por um sistema de planejamento. Porque é nesse planejamento que vai ser identificado as reais necessidades, o que pode ser feito e que vai trazer mais benefício para a população, que vai estar contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de um maior número de pessoas, como também se é possível fazer aquilo com a disponibilidade de recursos que existe no município. A gente sabe que hoje nós estamos há 6 anos de vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e que essa lei, introduzida no nosso ordenamento jurídico, no nosso meio, a partir do ano de 2000, ela prega, ela determina, na realidade, que o equilíbrio econômico, o equilíbrio financeiro dos municípios, onde receitas e despesas têm que manter uma compatibilidade, têm que ser iguais. Então, nessa questão do planejamento, como eu falei para vocês, que é uma coisa inerente, uma coisa nata do nosso dia a dia, não se pode pensar em administrar sem planejar, porque o planejamento é uma função da administração. Então, a nossa própria Constituição colocou como obrigatório o planejamento para a administração pública. E isso está lá expresso claramente no artigo 174 da nossa Constituição, onde ela coloca o planejamento como obrigatório para a administração pública e facultativo para a administração, para a iniciativa privada. Ora, nem precisaria, por tudo que eu falei aos senhores, nem precisaria a nossa Constituição estabelecer como obrigatório o planejamento, porque seria impensável o gestor assumir o mandato no dia 1º de janeiro de cada ano e não saber para onde ir. Seria um barco no meio do oceano sem direção. Para onde o vento soprar, a gente chega. Eu costumo dizer que planejar é uma questão de escolha. É escolher entre ser governado ou governar. E para isso, eu até vou até passar uma história para vocês, de há um tempo atrás, que sempre quando era dia 10 ou dia 20, que a gente visitava um determinado município, isso há uns 6, 7 anos já passados, 6, 7 anos já passados, e a gestora desse município sempre chorava, mas chorava mesmo, lágrimas, no dia 10 e 20 de cada mês, porque ela se decepcionava com a cota do FPM que entrava no seu município. E
a gente sempre dizia que isso não era necessário, porque ela poderia antever qual o valor do seu FPM. Então, é o que acontece hoje. Toda a administração municipal, todos os gestores municipais têm acesso, no mínimo, 3 meses antes, né, de uma previsão do Fundo de Participação dos Municípios. Então, em cima disso, ele sabe que pode controlar seus gastos, que deve controlar seus gastos e sabe se pode gastar mais ou não. Então, não é para ser pego de surpresa, não dá para ser pego de surpresa. Nós estamos, só para contextualizar com vocês, nós estamos vivendo no momento, vocês devem estar acompanhando aí nos telejornais, que o mundo vive hoje uma expectativa de uma crise, né, econômica. E a expectativa pode ou não atingir o nosso país, mas já há o quê? Há um sinal de retração da economia, já um sinal de uma recessão, ou seja, as empresas vão querer fazer mais caixa, vão reservar recursos, vão vender menos. Então, há um desaquecimento. Ora, se nós sabemos que os municípios, a maioria dos municípios vivem, né, a principal receita é o FPM. O município arrecada 1,5 milhão por mês, 800 mil é o FPM. Então, mais da metade é o FPM. Se o FPM decorre de imposto de renda, decorre do IPI, e se esses impostos estão atrelados à venda de produtos, estão atrelados à negociação, ao faturamento das empresas, e se a gente está vivendo um momento em que há uma especulação, há uma possibilidade de crise, provavelmente a economia deve ter um esfriamento, deve ter uma queda. Automaticamente, esses impostos que a União arrecada de imposto de renda e de IPI deverá reduzir. E isso vai impactar onde? No FPM. Então, os gestores já sabem que agora, no mês de julho, agosto, setembro, houve uma queda no FPM. Bem provável que não haja uma recuperação em outubro, em novembro e dezembro, conforme é o costume, né, dos anos anteriores. Por conta do quê? Por conta desse momento econômico. Então, isso aí, o setor de planejamento deve estar trazendo esse contexto para dentro das contas municipais, lá na sua programação financeira, que decorre da lei orçamentária, vamos chegar nisso lá na frente, né, e já colocar, vamos dizer assim, as barbas de molho, já ficar na expectativa, né, e não se comprometer com gastos, pensando que aquela receita que comumente ocorre, porque aconteceu nos anos anteriores, vai estar ocorrendo. Então, essa é a função do planejamento. Mas voltando à obrigatoriedade constitucional, e aí eu pediria o próximo slide, para trazer para os senhores o que a nossa Constituição estabelece, o anterior, por favor. A nossa Constituição estabelece 3 instrumentos obrigatórios para a administração pública. Primeiro, a obrigatoriedade do planejamento, eu falei com os senhores, com os alunos, né, que estão presentes lá no artigo 174 da Constituição Federal. Mas a Constituição, no seu artigo 65, estabelece esses 3 instrumentos como obrigatórios. O Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA. Então, esses 3 instrumentos, eles são obrigatórios para a administração pública, é de iniciativa do Poder Executivo. Então, só quem pode propor esse projeto de lei é o prefeito, no âmbito municipal, no âmbito do estadual, o governo do estado, o governador, e no âmbito federal, o presidente da República. Então, é uma iniciativa do Poder Executivo. E o Poder Executivo, não apresentando esses projetos de lei, não apresentando esses planos, ele está incorrendo em crime de responsabilidade, porque ele está se omitindo a cumprir com uma determinação constitucional e, ao mesmo tempo, propiciar a coletividade, olha aí a questão do interesse coletivo, ou seja, satisfazer o interesse coletivo na condução das políticas públicas. Então, são esses os 3 instrumentos previstos na nossa Constituição e operacionalizados por todas as administrações municipais. Vejamos, então, a questão do plano plurianual. O plano plurianual, ele é um plano de 4 anos, tem uma vigência de 4 anos. Ele deve ser proposto no primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo. Então, o gestor, o prefeito, ao tomar posse, logo no seu primeiro ano de gestão, ele tem um prazo aí estabelecido pela Constituição Federal, que é até 31 de agosto, para propor ao Poder Legislativo o projeto de lei do plano plurianual. E como é formado, como é construído esse
plano plurianual. Aí no nosso próximo slide, a gente vai ter a construção, a formatação, o que é que compõe esse plano plurianual e quais são os pontos de atenção que o controle interno deve atentar. Primeiro, eu venho falando desde o início de que a sociedade, né, constituída por pessoas, famílias, empresas, tem necessidades, anseiam, desejos, e isso é que leva ao gestor ao assumir o cargo de prefeito ou ao cargo de representante da sociedade. Então, na sua gestão, na condução, né, da sua administração, o gestor ele vai procurar atender a esses desejos e essas necessidades, que muitas vezes elas se refletem